Apocalipse capítulo 3. Estamos falando sobre as igrejas. Essa é a penúltima igreja citada no livro de Apocalipse. Apocalipse capítulo 3, do 7 ao 13. Vou falar hoje sobre a igreja Filadélfia, a igreja fiel. Amém? Vamos ler a palavra? E ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Eu sei as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra, e não negaste o teu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus, e não são, mas mentem. Eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Filadélfia, a igreja fiel. Você não encontra o nome desta igreja na Bíblia. Você não encontra em Atos dos Apóstolos, nem nas cartas paulinas. Filadélfia, ela foi fundada pelo rei de Pérgamo, chamado Átalo, cerca de 140 anos antes de Cristo. Então, 140 anos antes de Cristo vir, esta cidade já existia. E Átalo, ele tinha um irmão chamado Eumenes. Átalo amava e considerava muito esse irmão. E ele o chamou de Filadelfos. Filadelfos significa o que ama o seu irmão. E a partir daí deu-se origem ao nome da cidade, Filadélfia. Então, Filadélfia vem de duas palavras: filos, que é amor, e adelphos, que é irmão. Então, Filadélfia significa amor fraternal. Nesta igreja existia amor entre os irmãos. Esta igreja amava os perdidos. É a igreja que se chama amor dos irmãos. Nesta cidade havia um misto de amor e ódio, porque esta igreja, ela amava a Deus acima de todas as coisas. Ela amava os perdidos, ou seja, os seus semelhantes. Ela estava cumprindo o mandamento que Jesus deu à igreja: amar a Deus sobre todas as coisas e ama o teu próximo como a ti mesmo. Então, ela amava a Deus, ela amava o seu próximo, ela amava os perdidos. Mas também ela era odiada pelo mundo. Além de ela amar Deus, amar os irmãos, ela também era amada por Jesus. Jesus amava esta igreja, mas também ela era odiada pelo mundo. Por quê?
que ela era odiada pelo mundo? Porque aquela igreja que agrada o coração de Deus, aquela pessoa que agrada a Deus, ela vai ser odiada pelos outros. Assim era a igreja de Filadélfia. Filadélfia representa a verdadeira igreja, a igreja fiel, a igreja pura, sem mácula, a igreja santa, a igreja evangelizadora, a igreja missionária, a igreja que Jesus voltará para arrebatá-la. Filadélfia lembra a era dos grandes avivamentos. Houve um avivamento naquela cidade através da igreja, porque havia amor entre eles. Onde há amor, onde há união, onde há unidade, o Espírito de Deus opera poderosamente. E o Espírito Santo de Deus operava poderosamente na igreja de Filadélfia. Lembra muito a época dos grandes avivamentos. William Carey é conhecido como o pai das missões modernas. Deus começou o grande avivamento através de William Carey. Certa vez ele pregou na sua igreja a respeito da grande comissão. E ele chamou a sua igreja e disse: nós temos que alcançar os pagãos. Nós temos que alcançar os perdidos. Sabe qual foi a resposta da igreja? O dia que Deus quiser salvar os pagãos, Ele salvará. Ele não precisará de nós. Essa foi a resposta da igreja para William Carey. Essa igreja morta, semelhante a Sardes, colocou Deus dentro de uma caixinha. Não precisava de Deus e disse que Deus também não precisava deles. Este homem, rejeitado pela sua igreja, ele foi inflamado pelo Espírito Santo de Deus. Ele foi colocado de lado pela sua igreja, como se ele estivesse pregando alguma heresia, porque o povo não queria ouvir isso. O povo não queria ouvir que os pagãos precisam ser salvos, igual Jonas. Não queria que os ninivitas fossem salvos. Ele foi rejeitado, mas Deus o levantou. O Espírito Santo de Deus inflamou o coração de William Carey e usou tremendamente para conquistar os perdidos da Índia para Jesus. Tempos depois, Deus abrasou o coração de muitos missionários, entre eles Hudson Taylor, George Whitefield na Inglaterra, John Wesley, Jonathan Edwards, homens que impactaram o mundo através das suas vidas e através da unção do Espírito Santo de Deus. Deus então abriu as portas mundiais para missões. Isso estava acontecendo também em Filadélfia. Como é que Jesus se apresenta a esta igreja e por que ele se apresenta assim para Filadélfia? Vamos lá, versículo 7. Isto diz o que é santo e o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Fala aqui de dois atributos de Deus: santidade e verdade. Primeiro, santidade em contraste do pecado da cidade. Santidade em contraste daquilo que estava acontecendo na cidade. Meus irmãos, santidade é a ordem de Deus de Gênesis a Apocalipse. Amém? O Senhor fala à igreja através do apóstolo Pedro: sede santos, porque eu sou santo. Vá anotando esses textos nas suas anotações. Primeiro de Pedro 1,16. Sede santos, diga, sede santos,
porque eu sou santo. Tozer, ele diz que os santos sem santidade são a maior tragédia do cristianismo. Os santos, quem é santo? Diga, eu sou santo. A Bíblia diz que nós somos santos porque nós somos salvos e separados para Deus. Mas ele diz que esses santos sem santidade são a maior tragédia do cristianismo. A maior tragédia é a igreja viver sem santidade. J.C. Ryle, ele diz o seguinte: não há santidade sem luta. Não há santidade sem luta. Nós estamos em uma guerra espiritual. E a guerra está, sabe aonde? Aqui. Na mente. Está aqui dentro de nós. O apóstolo Paulo fala de duas naturezas que tem dentro de nós, brigando pelo controle. A natureza carnal que pende para o pecado e a natureza do Espírito. Nós estamos em guerra e o nosso maior desafio é ganhar esta guerra dentro de nós, é vencermos a nós mesmos, é vencermos os pecados, é vencermos a carne. O apóstolo Paulo, para ele ser santo, sabe o que ele fazia? A Bíblia diz que ele esmurrava o seu próprio corpo. Está lá em 1 Coríntios 9, 27. Mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão. Ele nos relata como é que nós cumprimos esta ordem de Deus para sermos santos, para termos o domínio sobre o nosso corpo e mantermos a santidade. Se for preciso esmurrar, esmurre. Se for para esmurrar a sua consciência, a sua mente, esmurre-a. Corra pela sua santidade. Lute pela sua santidade. Porque a santidade, a nossa santidade, é o nosso maior desafio. Hilda Hilst, ela diz que a verdadeira revolução, que a maior batalha é a nossa santidade. A nossa maior vitória não é vir no culto da vitória, não é clamar por uma bênção financeira, por uma vitória material. A nossa maior vitória é a vida de santidade. Precisamos lutar pela santidade neste mundo de trevas, neste mundo caído, neste mundo degenerado de vãs filosofias, que a Bíblia diz que jaz no maligno, está morto. Esta sociedade está morta. É um grande desafio para vivermos no meio de uma sociedade sedutora como esta que nós vivemos. Santidade começa com aquilo que a pessoa é e se manifesta naquilo que ela faz. Isso é santidade. Então Jesus, ele escreve e ele se identifica para esta igreja e para aquela cidade como o santo. Jesus se identifica para a igreja, se identifica para Manaus, se identifica para o Brasil e diz: eu sou santo, em contraste com este pecado, com essa enxurrada de miséria de pecado que tem na nossa cidade e na nossa nação. Ele fala para a igreja: sejam santos e vivam em santidade. Fui chamado para pregar lá em Belém numa sexta-feira. Era um culto de vitória, de oração lá de uma igreja. Minha família no altar de Deus. Eles ficaram impactados, porque eles pensavam que eu ia pregar sobre bênção. Deus me levou a pregar princípios. Ficaram com os olhos regalados
Deus está impactando a sua igreja. Meu querido, viva em santidade. Seja santo, senão reticências. Seja santo, senão reticências. Não pode reclamar depois. A ordem de Deus: sede santos, porque eu, Senhor, sou santo. Se nós queremos servir a Deus, se nós queremos adorá-lo, nós temos que ter a natureza dele de santidade. Segundo atributo que é falado aqui nesta carta é a verdade. Verdade em contraste com a mentira. Ele diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Havia mentira naquela cidade. Havia um grupo sectário naquela cidade, um grupo de judeus. E Jesus está dizendo, chamou a este grupo de sinagoga de Satanás. Jesus não tinha conversinha não. Jesus não era politicamente correto não, ele falava a verdade. Vocês se declaram de Deus? Não, vocês não são. Vocês são de Satanás. Vocês são sinagoga de Satanás. Interessante que na igreja de Esmirna também existe esse grupo lá. E Jesus chamou do mesmo nome. Eles eram os blasfemadores. E eles eram os perseguidores da igreja. Então a Bíblia usa essa expressão, sinagoga de Satanás, a todo o sistema que persegue a verdadeira igreja. Quando Jesus voltar, estes sistemas serão expostos. Esses sistemas serão julgados, derrotados, e a igreja perseguida, glorificada. Por que Jesus chamou aqui sinagoga de Satanás? Porque ali havia mentira. E o diabo é o pai da mentira. Eram todos filhos do diabo. A igreja era odiada pelo mundo. Era perseguida e odiada pelo mundo. Porém, era amada e guardada por Cristo. Aleluia. Meu querido, não se importe com quem não goste de você. Se alguém te odeia, se alguém te persegue por conta da verdade, por causa do nome de Jesus, você é perseguido. Alegrai-vos, porque grande será o vosso galardão nos céus. Aleluia. Essa igreja, ao contrário de Sardes, que era reverenciada pelo mundo, ela era odiada pelo mundo, mas era amada por Jesus. Você é amado por Jesus. Não se importem o que falam de você. O importante é o amor dele por você. Continue sendo fiel. Continue fazendo a obra do Senhor. Continue se entregando verdadeiramente a ele. Aleluia. Era isso que estava acontecendo na igreja. Os judeus afirmavam ter autoridade sobre a igreja do Senhor em Filadélfia. Eles diziam: olha, vocês não são salvos, porque vocês não são descendentes, vocês não têm a semente de Abraão, por isso vocês não são salvos. E o que eles faziam? Igual na época de Paulo, matavam os cristãos. Perseguiam e matavam os cristãos. Era isto que a religião do judaísmo estava fazendo naqueles dias. Só que eles não sabem, ou não sabiam. E os atuais da sinagoga de Satanás do século 21 também não sabem
que a igreja não se dobrará ao judaísmo, a igreja não se dobrará ao islamismo, ou qualquer outro grupo sectário. Pelo contrário, estes grupos é que se dobrarão diante do Senhor Jesus e vão declarar que Ele é o Messias, Ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A sinagoga de Satanás tem que se dobrar aos pés do Senhor Jesus. Versículo 9: eis que eu farei que venham e adorem prostrados aos teus pés, e saibam que eu te amo. O Senhor está dizendo que aqueles da sinagoga de Satanás, os perseguidores da igreja, eles viriam, se dobrariam diante da igreja e iriam dizer: ore por mim, porque eu quero entregar a minha vida a Jesus. Porque eu sei que Ele não está morto, Ele vive, Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é o único Senhor. Aleluia. Meus irmãos, a perseguição contra a igreja do Senhor não é nova. Sempre existiu. Desde o Gênesis, capítulo 3, versículo 15, a profecia do calcanhar ferido e da cabeça esmagada, vai até a consumação dos séculos. Há, nos nossos dias, uma outra, ou a nova sinagoga, ou mesquita de Satanás, que é esse espírito islâmico, que está perseguindo os cristãos e matam em nome de Deus, semelhante à igreja aqui na cidade de Filadélfia. O Islã está crescendo. O Islã vai se tornar a força mais poderosa do movimento do anticristo. O exército do anticristo será baseado no Islã. Os grupos fundamentalistas que estão aí, o ISIS, o Boko Haram, a Al-Qaeda, o Hamas, são grupos jihadistas. A jihad é um dos fundamentos do Islã. Significa força, conquistar na força, fazer adeptos na força. São chamados de jihadistas. E a jihad são essas guerras em nome de Alá, que eles estão fazendo por aí para converter o que eles chamam de infiéis para as suas crenças. Então, esses grupos afirmam ter autoridade sobre todos os muçulmanos. Eles afirmam ter autoridade sobre todas as religiões. E eles matam para implantar e para defender a sua crença. É isso que tem acontecido no mundo. Eles querem dominar o mundo. Aliás, já estão dominando. As maiores companhias aéreas são de grupos, são de pessoas ligados ao Islã. Sabe quais são? A Emirates, a Qatar Airways, a da Turquia, a Turkish Airlines, a Etihad Airlines. Todas as companhias aéreas, essas companhias aéreas são patrocinadoras dos maiores times de futebol do mundo. São patrocinadoras de Barcelona, de Real Madrid e de outros clubes. O Neymar, ele carregava uma faixa 100% Jesus. Ele está proibido de usar esta faixa. Ele foi acusado de impor a sua religião para outros. E ele foi chamado a atenção pela diretoria do Barcelona, porque muitos torcedores do Barcelona são muçulmanos. Então ele não pode colocar mais na cabeça a faixa 100% Jesus.
Disseram: olha, Neymar, esse teu Jesus foi um dos profetas, mas quem paga o teu salário é Alá. Quem paga o teu salário é Alá. Então não usa o nome de Jesus. Você está entendendo a guerra espiritual, o entrave espiritual que está acontecendo no mundo? Você imagina como é que eles proíbem? Aqui é uma guerra de faixa na cabeça contra fuzil na mão, porque eles proíbem o Neymar de usar 100% Jesus na testa. Mas esses grupos sectários, eles estão trazendo outros para a sua religião com um fuzil na mão. Ou tu te converte ao Islã ou tu morre, ou tu é fuzilado. Está entendendo a guerra? A guerra espiritual que está acontecendo no mundo hoje. Eles disseram que Neymar é pago por Alá. Não é Jesus que paga o salário de Neymar. São os patrocinadores, sobretudo as companhias aéreas dos países árabes, que você não sabe, mas está tudo preparado. Tudo isso é profecia se cumprindo. É profecia se cumprindo. Está tudo sendo preparado. O cenário está sendo montado para a chegada do anticristo. E o anticristo vai usar esses movimentos jihadistas. Você não sabe, mas 40 países, eles patrocinam o Estado Islâmico. É isso mesmo. Entre eles o Brasil. Talvez aqui no bairro não tenha UPA, não tenha saneamento básico, não tenha outros benefícios para a sociedade brasileira, mas no ano de 2010, o presidente Lula enviou para o Estado Islâmico 25 milhões de reais. Como que você sabe disso, pastor? É só você entrar no site do governo, lá no Diário Oficial. Eu vou até te dar o número da lei, lei 12.200, note aí, lei número 12.292 de 2010. Está lá o documento, assinado pelo presidente Lula. 225 milhões de reais. Dava para construir quantos hospitais? Poucos, mas já ajudava de alguma forma. Está patrocinando o terrorismo. Te prepara para aquilo que você vai ouvir. Sabe qual é o objetivo desses grupos? Varrer do planeta Terra todos os cristãos. É isso mesmo que você ouviu. É o espírito de Ramã. Lembra de Ramã lá no livro de Esther? Ramã era um chefe, um poderoso da Pérsia. Sabe quem é a Pérsia hoje? O Irã. Inimigo cruel de Israel. Irã, Síria, Iraque. Ali nesse meio, Turquia, é ali nesse meio que está como uma panela de pressão. E o que acontece? O objetivo desses grupos é varrer os cristãos igual Amã queria fazer lá no livro de Esther, num só dia, exterminar todos os judeus. Era o espírito do islamismo que já estava operando. Esse mesmo espírito, na década de 40, ele usou Hitler e exterminou 6 milhões de judeus. Só que esse espírito não está agora em uma pessoa, está em grupos sectários. Eu vou pregar sobre isso nos próximos domingos. Foi revelado pelo Estado Islâmico que o plano deles é matar todos os cristãos da Europa. O ISIS, que é o Estado Islâmico, formado no Iraque e na Síria,
eles planejam tomar toda a Europa. O membro do Estado Islâmico disse: só vamos parar quando a bandeira negra do Estado Islâmico estiver em cima do palácio de Buckingham, na Inglaterra. Lembra o que aconteceu na França? Lembram o que aconteceu na Bélgica? Eles estão marchando. Mais de 1 milhão de refugiados sírios entraram nos países europeus. E junto com eles, muitos soldados do Estado Islâmico. E pasmem, senhores, também no Brasil. Estão falando por aí que o Brasil é o próximo alvo, agora nos Jogos Olímpicos. Eles não estão preocupados com denominação. Eles querem conquistar o mundo na força, nas armas. Eles estão armados até os dentes. Eles morrem, matam por Alá, por uma ideologia, por uma filosofia, uma crença diabólica, satânica. São sectaristas. O Islã quer conquistar o Vaticano. Eles têm um jornal digital. E eu vi, eles colocaram a bandeira negra do Islã no Vaticano e disseram: a cruzada falhou. Você lembra das cruzadas? Eram contra eles. Cristianismo contra islamismo. E eles escreveram e disseram: a cruzada falhou. Eles querem conquistar o Vaticano. Eles estão conquistando muitos adeptos do mundo todo para fazer parte do exército. Aqui em Belém, 15 dias atrás, saiu no Fantástico uma jovem estudante, 20 anos, 22 anos. Ela fugiu de casa, ela abandonou a faculdade. 4 meses ela não estava mais indo para a faculdade. Ela estava participando de uma mesquita muçulmana em Belém. Ela se converteu ao islamismo. Ela se vestia a burca, como uma árabe, uma muçulmana, e ela escondia isso da família. A família não sabia, ela estava sendo subsidiada por eles, vinha dinheiro para ela. E o que acontece? Ela comprou a passagem e foi embora para a Turquia. Ela ligou para a família desesperada. Ela disse: eu não posso falar onde eu estou, nem com quem eu estou. Possivelmente ela faz parte de uma das células do terrorismo. Eles estão dominando o mundo. Enquanto a igreja está parada, calada, querendo só som e luz, o inimigo está avançando. Mas não se preocupe não, que de um jeito ou de outro a igreja do Senhor vai ter que se despertar, porque profecia, o Senhor diz: eu suscitarei os caldeus, e eles entrarão em nações e tomarão aquilo que não é deles. Sabe quem são os caldeus? Síria, Egito. Sabe quem são os caldeus? Estado Islâmico. Cedo ou tarde eles vão dominar. Eles já disseram: a Europa é uma questão de tempo. Depois eles vão atravessar o oceano. Sabe por quê? É para despertar o povo de Deus que está dormindo e para trazer justiça na terra. Então eles querem conquistar o Vaticano, porque será o maior sinal de superioridade islâmica sobre o cristianismo. Esse grupo, ele prega que a queda de Roma, quando eles conquistarem Roma, o profeta muçulmano Mahdi, voltará. Nós sabemos que é Cristo que vai voltar. Ele voltará e guiará a vitória de um exército
poderoso contra os inimigos do Islã, voando sobre a bandeira negra. Essa é a bandeira do Islã, do Estado Islâmico, a bandeira negra. Segundo eles, haverá o maior fuzilamento da história da humanidade, nunca visto antes, e será televisionada para todo mundo. Você que não quer nada com Deus, não brinque. A partir de hoje, tome uma atitude. Porque a igreja está sendo perseguida pelo islamismo. Populações cristãs nativas do Oriente Médio. A igreja cópita, lá no Egito, foi fundada, sabe por quem? Pelo evangelista Marcos, do livro de Marcos. Ele fundou a igreja ortodoxa cópita no Egito. Eles recentemente foram alvos do Islã. Muitos cristãos morreram. Estão sendo exterminados e expulsos da sua terra natal. Assim também na Etiópia, na Nigéria, estão sendo massacrados. Na África. Eu vou falar, a próxima série que eu vou falar, essa aqui eu termino no domingo. A próxima série que eu vou falar, eu vou continuar falando sobre a igreja. A igreja do palácio e a igreja do deserto. A igreja do palácio que é ar-condicionado, que é descanso. Mas a igreja do deserto está morrendo. A igreja do deserto está morrendo por Cristo. Quanto a igreja do palácio que está no bem bom. É isso que está acontecendo no mundo, meus irmãos. Estava acontecendo coisa semelhante em Filadélfia. Os das sinagogas de Satanás estavam perseguindo a igreja de Cristo. Porém, assim como o Senhor Jesus prometeu à igreja de Filadélfia, a promessa também é para nós. Nem Estado Islâmico, nem Hamas, nem Al-Qaeda, nem islamismo ou qualquer outro jihadista irá deter, parar o avanço da igreja do Senhor, porque Jesus disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia! Todos esses grupos se dobrarão diante do Senhor Jesus e declararão que Ele é Senhor. Eis que eu farei que venham e adorem prostrado aos teus pés e saibam que eu te amo. Aleluia. Há um poder maior que o poder dos exércitos. Há um poder maior que os terroristas do Islã. Esse poder se chama Jesus. Há poder nesse nome. Paulo, quando escreve aos Filipenses, capítulo 2, 9 e 10, ele diz: por isso, Deus também o exaltou sobremaneira a mais elevada posição. Ele deu o nome que está acima de qualquer outro nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho do que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória do Deus Pai. Todos irão confessar a Jesus. Aleluia. Todo o poder, toda a autoridade pertence a Jesus. É por isso que nós precisamos, nós temos, todos os homens têm necessidade de pertencer a Jesus. Kaká, quando ele estava no Milan, na Copa de 2002, quando o Brasil ganhou a Copa, ele abriu, levantou a camisa, estava lá: I belong Jesus, eu pertenço a Jesus. Quantos aqui pertencem a Jesus? Quantos aqui verdadeiramente pertencem ao Senhor? Aleluia. Todo poder, toda autoridade pertence a Jesus. Ele diz que Ele é aquele que tem a chave de Davi. Aleluia. O que é chave? O que é chave? Chave representa o que na Bíblia? Chave é um objeto, utensílio que abre e que fecha. Se você não tem a chave, a porta não abre. Se você não tem a chave, a porta não fecha.
A chave, ela fala de acesso. Jesus é o nosso acesso para o Pai. Jesus é o nosso acesso para Deus. Você pode ter Maria, ter João, ter José, mas se você não tem Jesus, você não tem acesso ao Pai. Porta. Ele diz que ele é aquele que tem a chave de Davi. Isso fala de quê? De autoridade. Jesus tem controle de todas as coisas. Ele controla tudo. Na mão direita de Deus está o universo. Na mão esquerda de Deus está um bebê recém-nascido. Tanto de um quanto o outro, Ele cuida, Ele protege, Ele tem todo o poder, Ele domina todas as coisas. Ele controla tudo. A chave fala do reino de Deus que Jesus está implantando na terra, através da igreja. Meu querido, olhe para cá, olhe para mim. Você é importante para Deus. Saiba disso, que você é importante para a implantação do reino de Deus na terra. É por isso que a igreja precisa estar cheia do poder do Espírito Santo para avançar. Aleluia. Ele diz mais para esta igreja: conheço tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta, que ninguém pode fechar. Tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aleluia. A igreja de Filadélfia era uma congregação pequena, era formada de pobres e de escravos. Aos olhos do mundo era sem força, era fraca, não tinha influência política, não tinha influência social na sociedade. Eles eram insignificantes, mas ela guardava a palavra de Cristo e não negava o seu nome. Meu querido, Deus não quer saber o que é que nós temos ou deixamos de ter. Deus quer saber da nossa fidelidade, se nós somos fiéis a Ele diante da adversidade, diante das situações. Ele quer fidelidade. Ele diz: conheço as tuas obras, tenho posto diante de ti uma porta aberta. Jesus vê as igrejas de forma diferente. Independente de sucesso, de nós termos aquilo que o mundo oferece, ou aquilo que o mundo vê, Jesus, Ele vê de forma diferente. Jesus, Ele vê o caráter. Ele não quer saber da fama, Ele quer saber do caráter. Aleluia. Ele diz que Ele entregou nas mãos da igreja uma porta aberta. Meu querido, você que veio aqui nesta noite, Deus colocou diante de você uma porta aberta. Você que entrou nesta igreja nesta noite, preste atenção, preste atenção. Deus colocou diante de você uma porta aberta de salvação. Se você ainda não é salvo, Deus está abrindo esta porta nesta noite para você entrar. Ele é a porta. Jesus é a porta. Porta dá acesso. Porta fala de oportunidade. Ele fala sobre duas portas e dois caminhos. Ele diz: entrai pela porta estreita, pois largo é o caminho que conduz à perdição, e larga é a porta que conduz para a perdição. Mas estreito é o caminho e a porta que levam para o céu. Você entrou aqui nesse lugar, Deus abriu uma porta para você nesta noite. Uma porta de salvação. Uma oportunidade que Ele está te dando. Assim como Jesus estava dando uma oportunidade para a igreja em Filadélfia. Aquela perseguição que eles estavam passando era uma porta que estava sendo aberta para eles pregarem o Evangelho. Aquilo que acontece com você, meu querido, dê glória a Deus. É uma porta que Deus está abrindo. Estão te perseguindo no teu trabalho? É uma porta que Deus está abrindo para você pregar o Evangelho. Estão te perseguindo na tua família? É uma porta que Deus tem aberto para você evangelizar, para você testemunhar da palavra.
está passando por dificuldade, é uma porta que está sendo aberta para você crescer, para você prosperar, para Deus te dar vitória. Porta aberta. Tudo que acontece conosco é uma oportunidade para glorificarmos a Deus. As coisas na vida do crente não acontecem por acaso, não é obra do destino não, igreja. Não é obra do destino. Tudo que acontece com a igreja, Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Ele sabia que aquela sinagoga de Satanás estava perseguindo o seu povo. Estão perseguindo, ok, então vou dar uma oportunidade para vocês. Então Jesus chega com eles e diz: olha, eu coloquei diante de vocês uma porta aberta que ninguém fecha, ninguém pode fechar. Aqueles que hoje perseguem vocês virão e se prostrarão diante de vocês e saberão que eu os amo. Era a oportunidade que eles tinham de pregar o evangelho. Jesus é quem abre a porta e ninguém fecha. Ninguém pode impedir o agir de Deus. Os muçulmanos estão avançando, mas tu sabe o que está acontecendo? Eles não permitem os missionários entrarem em seus países para pregar o evangelho. O missionário dos missionários está evangelizando eles. Sabe quem é? O missionário dos missionários? Jesus. Sabe o que Jesus está fazendo? Os muçulmanos estão sonhando com Jesus e se convertendo. Vão dormir muçulmano e acordam crente, porque sonharam com Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a porta que Ele abre ninguém fecha. Ninguém pode fechar essa porta, meu querido. Aleluia. Ele diz para esta igreja: tens pouca força. Não é o poder, não é a riqueza, não são as propriedades, não é a conta bancária que faz a força da verdadeira igreja, mas é o poder do Espírito Santo que habita dentro de nós. Aleluia! Dentro de você habita o poder dos poderes. Nem obra de feitiçaria, nem obra de bruxaria, nem obra de macumbaria pode contra o poder do Espírito Santo de Deus. O que é que nós temos que fazer para vencer? É nos unirmos, porque onde tem unidade está o poder de Deus. É nos amarmos, é amarmos a Deus acima de todas as coisas, é amarmos uns aos outros como o Senhor pede, é amarmos os perdidos, porque quando a igreja se une em amor, em unidade, é um dunamis. É um poder mais forte, mais poderoso que o Estado Islâmico, que o Hamas, que a Al-Qaeda. É o poder de Deus na igreja. Ninguém segura o poder de Deus na igreja. Aleluia. A força de Filadélfia não estava em si, estava em Deus. A força de Filadélfia estava exatamente na sua fraqueza, porque o apóstolo Paulo diz que o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Quando fraco, eu sou forte no Senhor. Aleluia. Se você entrou aqui fraco, se você entrou aqui querendo desistir, saiba que o poder de Deus se aperfeiçoa na sua fraqueza. Se levante nesta noite como um guerreiro de Deus. Lute pela sua salvação. Lute pela salvação da sua família. Se coloque diante do Senhor. Ele diz para a igreja: guardaste a minha palavra. Ao longo da história, Satanás ele fez de tudo para silenciar a palavra de Deus. Seja matando cristãos, seja corrompendo o ensino, criando seitas e heresias, usando ateus para desacreditá-la, ou críticos para diminuí-la.
Porém, ele não conseguiu e jamais conseguirá, porque a palavra é de Deus, é imutável, é eterna, tudo passará, mas a palavra do Senhor jamais passará. Aleluia, glória ao nome do Senhor. Filadélfia guardou esta palavra, mesmo em meio à tribulação, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à fraqueza. Esta igreja, a igreja de Filadélfia, amou, leu, meditou, guardou, obedeceu e viveu pela palavra. É uma lição para nós. Isso é guardar a palavra de Deus. Guardar a palavra de Deus não é decorar a Bíblia. É amar e viver de acordo com o que a palavra ensina. Porque a palavra é luz, é leme, é bússola. Ninguém pode viver sem a palavra. É alimento para a alma. Amém? Versículo 10. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Preste atenção que eu vou ler de novo esse texto para você. Eu vou repetir o versículo 10. Porquanto, ele está dando uma conclusão, uma explicação. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Já está vindo, já começou a provação sobre todo o mundo. Acorda, igreja, já começou. Aquilo que Jesus sentenciou já está acontecendo. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Ai, 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 crente. Ai, 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 você que não quer levar Deus a sério. Se prepara, porque a provação vem. Ou você toma uma decisão com Cristo, ou você não vai suportar. Sabe por quê? Porque a tribulação, ela tirará qualquer possibilidade daqueles que não são verdadeiros. Não haverá nenhuma possibilidade de fingir ser crente. Entenderam? Não haverá nenhuma possibilidade de crente vir para a igreja fingindo ser crente. Ou é, ou não é. Te prepara. O que é que eu aprendo nesse texto? É que Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Repita comigo para ficar gravado na sua mente. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Nós estamos experimentando muitos fatos novos. Roubo, assassinato, coisas terríveis dentro da família. Deus tem demonstrado que Ele não tem compromisso com quem não tem compromisso com Ele. Chama para a igreja, não quer ir? Ah, beleza, vive tua vida, mas também não clama depois pela misericórdia. É isso, meu querido. Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei. Se tu guardar minha palavra, eu vou te guardar. Se tu for fiel, eu serei fiel contigo. Se tu fores leal, eu serei leal contigo. Pelo contrário, te vira. Deus está falando com gente aqui nessa noite para tomar uma decisão na sua vida. Porque o parafuso está sendo apertado. O parafuso de Deus está sendo apertado. Também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro. Sobre o mundo inteiro, meus queridos. A crise chegou. Princípio das dores já começou há muito tempo. As promessas de Deus é que os verdadeiros crentes, os servos do Senhor, eles serão guardados na hora da provação. A diferença
contrariando o que os legalistas dizem, que pregam uma graça sem a justiça, contrariando a teologia deles, eu quero dizer que há diferença para aquele que serve e para aquele que não serve a Deus. Pergunte assim, me prova, pastor. Pergunte para mim, me prove, pastor. Abra sua Bíblia, Malaquias 3,18. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não o serve. A mesma palavra Moisés falou para Faraó. Enquanto as pragas caíram no Egito, lá em Gósen, lá onde estava o povo de Deus, não acontecia nada com eles. E aí Deus disse para Faraó: tu saberás hoje a diferença que há entre aquele que me serve e aquele que não me serve. Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Deus tem compromisso com aquele que é fiel nos dízimos, nas ofertas. A palavra de Deus está lá, Malaquias capítulo 3. É Ele quem nos protege do devorador. Tem muita gente com a vida arrebentada. São princípios, são valores bíblicos que estão sendo ignorados. Mas Deus não ignora. A igreja pode não levar a sério, mas Deus leva muito a sério. Porque são princípios, são a palavra de Deus. Versículo 11 ele diz: venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube, para que ninguém tome a tua coroa. Somente para esta igreja, Jesus disse que ele vem sem demora. Sabe por quê? Porque esta igreja estava aguardando, estava preparada, a noiva estava ataviada, aguardando a chegada do noivo. Para que ninguém tome, para que ninguém roube a tua coroa. Lá nas outras igrejas, ele promete a coroa. Aqui para Filadélfia, ele já deu a coroa. Para que ninguém tome. Quando ele diz tome, é porque ele já deu. Porque já está com a igreja. Já está reservada para a igreja. Para que ninguém tome a tua coroa. Não é perda da salvação, mas do galardão. Então lá para Esmirna, ele promete uma coroa. Mas aqui em Filadélfia, a coroa já está entregue. Jesus somente alerta para que ela não seja perdida. Não deixe que o diabo, não deixe que ninguém roube aquilo que Deus já te deu. Aquilo que Deus está te dando. Não deixe que ninguém roube. Versículo 12, é quem vencer, eu o farei coluna no templo do meu Deus, donde jamais sairá, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Aleluia. Quem vencer, eu farei coluna no templo de Deus, donde jamais sairá. Sabe por que ele fala isso? Porque a cidade de Filadélfia sofria muito com terremotos. Por várias vezes a cidade foi destruída pelos terremotos. As colunas dos prédios, dos templos, não resistiu ao abalo sísmico. E ele está dizendo aqui para a igreja que aquele que for inabalável, aquele que estiver firme, aquele que estiver sólido, aquele que suporta os terremotos da vida, ele se que permanecer fiel, o nome dele será escrito na coluna do templo de Deus na Nova Jerusalém, porque estes é que habitarão nela. Aleluia. Esteja firme, meu querido, aos terremotos da vida, porque cada vez mais eles irão sacudir a fé de muito crente. Os terremotos
de guerra espiritual, de provação que virão, vai sacudir muito crente que não quer levar Deus a sério. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu. Ela já está descendo. A cidade, ela não descerá, ela já está descendo. Ela já está descendo, que desce do céu da parte do meu Deus. Sabe o que significa isso? Pertencer a Deus para sempre. Quantos querem pertencer a Deus para sempre? Porque todos aqueles que nasceram de novo são possessões de Deus, pertence a Ele. E também o meu novo nome, Jesus vai nos gravar com o seu novo nome. Aí ele conclui dizendo para todas as igrejas: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas.